Galera, vamos que vamos. Voltando à nossa aula do primeiro ano do ensino médio de História. Hoje a gente vai se aproveitar de um material que a gente tem na plataforma nossa, né, da Moderna, o livro digital. E por isso a gente vai trabalhar em cima da matéria que está nesse livro, né? A gente vai visitar lá o capítulo onde está dizendo, a gente falou na semana passada sobre a chegada desses portugueses ao Brasil, né? Falamos sobre a questão da própria expansão marítima portuguesa, o Império Colonial de Portugal, que foi pela África até a região da Ásia, na Índia, né? Cidade de Goa, Macau, na China, até as suas colônias africanas. E falamos também do Brasil, né? A maior de todas as colônias, mas que no início da colonização tinha pouco interesse. Entre 1500 a 1530, o Brasil, pode-se dizer, ficou abandonado, né, a Deus dará. Abandonado porque não havia interesse dos grupos, né, desses grupos europeus, os portugueses. Primeiro, por Portugal ser um país pequeno, a dificuldade de colonizar, por mais que você ainda tem só a faixa litoral, né, do que estava demandado pelo Tratado de Tordesilhas, ainda é uma extensão muito grande, você vindo desde o Nordeste até a região Sudeste. E isso, fora que o primeiro contato, eles viam uma floresta muito densa para dentro, então chegaram muito só no litoral. Esse primeiro contato, diante do que o comércio das Índias, o comércio das especiarias ainda rendia aos cofres portugueses, durante muito tempo essa colonização ficou sem muita expectativa de acontecer. Diante do declínio dessas viagens, do declínio do lucro, né, que se fazia dessas viagens, das especiarias, com as mudanças que aconteceram no próprio continente europeu, nações como França e Inglaterra não só se fortaleceram, como também até nas navegações começaram a participar. Tanto é que uma das dificuldades dos portugueses na questão Brasil eram os famosos contrabandos dos franceses, que havia já uma ligação com alguns grupos indígenas e contrabandeavam para o Brasil. E os franceses sempre na expectativa, porque havia no famoso histórico dessas nações, que as terras em que você chegasse e ocupasse eram as tuas. Então os franceses, querendo se validar desse direito histórico, desse direito que eles se construíram muito da colonização europeia e nos outros continentes, os franceses tinham a expectativa de ficar com parte desse Brasil que foi conquistado pelos portugueses. E aí a gente vai ter a necessidade de Portugal não só se fixar e colonizar esse grande país, mas também, né, de construir uma organização política administrativa para que pudesse manter melhor essas condições nessa colônia. E a gente vai começar, né, pensando aqui, tem uma imagem, vocês vão ver aí, né? Deixa eu puxar minha imagem para cá do rosto, para vocês verem melhor uma imagem que é da Câmara Municipal de Salvador, né? Uma imagem muito interessante porque essa imagem tem a ver com um prédio muito histórico, uma das primeiras câmaras municipais que houve no Brasil. Vamos lá. Bem, em cima disso, o primeiro grande órgão que existe no Brasil são as câmaras municipais. Lá na Espanha, por exemplo, a gente vai chamar de cabildos. Aqui a gente vai chamar de câmaras municipais mesmo. E vai ter aquela grande história dos homens bons, eram os únicos que podiam, né, participar dessas câmaras, era o órgão local. E que esses homens bons normalmente eram homens donos, não só homens brancos, mas donos de propriedades. Esses que eram os grupos que participavam dessa vida política, né, desse começo aí. Mas a estrutura do Império Português vai se identificar em cima de outras questões. Vamos lá. Falamos aqui do pau-brasil, que na verdade é o grande produto, né, desse primeiro momento, o grande produto de estrutura de comércio que existe no Brasil, é o produto que existe no Brasil. Tá aí falando, o primeiro empreendimento de exploração econômica, a qual se dedicaram os portugueses, foi a extração do pau-brasil. E vocês podem ver que está grifado aí bem claro o termo escambo, né, que era a forma que os portugueses utilizavam para aproveitar o trabalho indígena na extração, porque
quem trazia essa madeira para os portugueses, para os navios, eram os próprios indígenas. E aí esses grupos levavam. Outra coisa que está grifada aí de muito importante e interessante para a gente entender é o sistema de feitorias, né? Armazéns fortificados onde era guardada a madeira a ser transportada para a metrópole. Essas feitorias, elas vão espalhar pelo litoral, vão ser feitas, né? Onde vai ter os locais onde esses navios vão embarcar essa madeira e onde vai ter sempre um grupamento desse Império Português, né? Um representante de Portugal que vai significar a tomada dessas terras. Bem, aí depois nós vemos aí a primeira característica da nossa história, que são a criação das capitanias hereditárias. A gente vê aí as expedições enviadas pela coroa, no entanto, demonstraram ser incapazes de repelir a constante presença dos corsários franceses, os piratas, na costa brasileira, que vinham principalmente contrabandear para o Brasil. A partir disso, você vê aí em 1530, a primeira expedição de Martim Afonso de Souza, né? Anteriormente já tinha as famosas expedições guarda-costas para vigiar o litoral desse contrabando. E aí tá aí, ó, Martim Afonso de Souza, o enviado do rei, estava encarregado de proteger a costa da colônia, fundar as vilas e fortificações no litoral e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar no território, atividade que faria da colônia uma área geradora de lucros para a metrópole. Pensando só a primeira coisa, Portugal vai pensar num produto que a colônia possa trabalhar, né, um produto que seja importante para essa economia, para trazer rentabilidade àqueles grupos que vão colonizar o Brasil. E aí o primeiro interesse que eles vão ter que fazer é a cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar por quê? Por alguns fatores. A cana-de-açúcar já era um empreendimento que tinha dado certo na Ilha da Madeira, né, na Ilha de Cabo Verde, em alguns locais que Portugal já tinha feito esse plantio, tinha dado certo. Segunda característica é o próprio clima do Brasil, né, um clima favorável a esse tipo de plantio, fora que, principalmente no Nordeste, tinha uma terra chamada Massapé, que era uma terra própria para esse plantio. Então, boa terra, muito espaço, né, territorial para isso, muitas extensões. E a cana-de-açúcar era o grande produto do momento. O açúcar era a tecnologia do momento. Alguns historiadores dizem que o Brasil tem a primeira forma de industrialização no açúcar. Por quê? O açúcar não era só o canavial, a plantação da cana, né? As primeiras mudas são plantadas pelo grupo que vem com Martim Afonso de Souza. Ele vai fundar a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, está aí no segundo parágrafo, né, em 1532. Hoje é uma cidade do estado de São Paulo, né, na Baixada Santista. E essa cana, ela tem outra questão, ela é um processo, né, que vai desde o plantio a colheita e aí vai para o processo da formação do açúcar, né, que aí sim a gente vai ter a primeiro tipo de economia mesmo, tanto é que o Brasil vai ser considerado o país do açúcar e a gente vai ter uma sociedade conhecida como sociedade açucareira, que a gente vai falar mais à frente, que a gente vai falar sobre como que essa sociedade ela teve tanta importância, que a gente vai ver, por exemplo, o senhor de engenho. E existe um grande escritor brasileiro, já falecido, chamado José Lins do Rego, um escritor paraibano, que ele tem alguns livros, né? Ele escreveu livros que tem muito a ver com a questão dos canaviais no Nordeste, do açúcar, sabendo que esses engenhos, no período que ele escreve, os engenhos já estão em declínio, né? Um livro muito famoso, principalmente para adultos, mas principalmente para o público também infanto-juvenil, é o próprio livro chamado Menino de Engenho. Ele ainda tem usinas, tem vários livros sempre sobre o ciclo da cana-de-açúcar. E essa questão do açúcar tem outra característica interessante também. Os flamengos, né, os holandeses, esses grupos vão investir capital, coisa que Portugal não tinha interesse em gastar, né? A coroa não tinha interesse, a coroa queria lucrar, e esses grupos vão investir, né, no direito do monopólio desse produto. Então a colônia plantava seu açúcar, fazia o processo do açúcar, né, plantava a cana, chegava ao processo do açúcar e aí esse açúcar iria para Portugal, de onde os holandeses comercializavam por toda a Europa. Um comércio extremamente lucrativo
e que a gente vai ter depois algumas situações que vão decorrer de questões políticas depois entre holandeses e portugueses. Mas isso também é coisa que a gente está mais para frente. Então, diante disso, já um produto escolhido, cana-de-açúcar. Sempre falar para vocês, alunos, nunca esqueçam, se a gente fala do café no Império, a cana-de-açúcar é o grande produto da colônia. Por mais que depois a gente vai passar por um momento da sociedade mineradora e de que há outros produtos produzidos no Brasil, principalmente para o mercado interno, o açúcar é o grande produto de exportação desse período colonial e é o que sustenta a estrutura desse Brasil colônia ligado à metrópole Portugal. E aí a gente vê aí, diante da necessidade de colonizar e da organização administrativa política desse país, o que os portugueses vão fazer? A criação das capitanias hereditárias. Né? Aí está no terceiro parágrafo. 2 anos depois, em 1534, segundo o princípio de transferir para terceiros as despesas com a colonização do Brasil, como eu falei para vocês na questão do açúcar, agora na questão também da administração. A coroa introduziu no Brasil o sistema chamado de capitanias hereditárias. Pelo sistema, as terras que cabiam a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas foram divididas em lotes e entregues aos capitães donatários. E aí o Brasil já começa uma construção latifundiária, né? Agora a gente vai entender porque esse país sempre foi um país de latifundiários. Por que é tão difícil fazer a reforma agrária no Brasil, né? Isso já vem desde uma estrutura colonial. E aí no último parágrafo dessa parte antes do mapa, vocês vão ver que, por exemplo, os capitães donatários formavam um grupo heterogêneo, composto de membros da pequena nobreza, burocratas e comerciantes ligados à coroa. Então não eram pessoas pobres e simples, mas sim, né, pequena nobreza, pessoas que estavam querendo alcançar voos mais altos, pessoas que buscavam mais espaço junto à coroa portuguesa. É bom a gente pensar nisso, porque se existe muito a ideia de que para aqui só veio os marginais, a bandalha, e na verdade isso tem sim sentido, mas não é o todo do grupo que veio colonizar esse país. E aí tem aí, ó, recebeu a capitania pela carta de doação, um documento que lhes concedia a posse da terra, como não tinha propriedade plena desse bem patrimonial, porque era apenas uma concessão, essas terras pertenciam à coroa. E aí a gente pode pensar como, por exemplo, vamos pensar nos nossos dias aqui, a ferrovia, o trem que passa em Queimados, a Supervia é uma concessionária, a ferrovia pertence ao estado do Rio de Janeiro. Aí isso é feito, né? Tem lá a concessão, claro que na questão de Portugal era uma carta de doação, né, que vinha com a posse de terra, mas também vinha com várias obrigações e responsabilidades que esse donatário teria que ter. Né? A gente vai falar disso mais à frente. E em cima disso, essas terras continuavam pertencendo ao rei de Portugal. E aí tem o mapa das capitanias hereditárias, né? Tem uma capitania, só tem um corte lá em cima, que ele é um corte, né, vertical. O resto é todos eles horizontais aí, ó. E aí você vai vendo cada lote, né? Cada dessas capitanias. Você vê as capitanias que ficaram até mais importantes. A de Pernambuco, a de São Vicente e a de Bahia de Todos os Santos. Bem, em cima disso, a gente vai vendo aqui outras características, né? Os direitos e deveres dos capitães donatários, que constavam de um documento denominado foral. Né? Aí você vê um termo, por exemplo, muito conhecido do judiciário, do jurídico fórum. Né? Aí estava ali os direitos e deveres desses capitães donatários. Hereditário porque passavam de pai para filho, né? No tocante à administração, gozavam do direito de fundar vilas, exercer a justiça e cobrar impostos, mas assumiu o compromisso de doar as sesmarias, lotes de terras não cultivados, construir engenhos e garantir os impostos reais. Só para ter uma ideia, a Baixada Fluminense quase toda era uma sesmaria, para você ver qual que era o tamanho de uma sesmaria. Pela Carta Foral, os donatários também tinham o direito de apresar e escravizar índios, ficavam com a 20ª parte dos lucros do pau-brasil, que era chamada de vintena, das rendas da coroa, né, os dízimos de metais preciosos, e
ainda tinha outros direitos mais internos. Tá aí no segundo parágrafo que, na verdade, vai ser um grande fracasso. Alguns donatários, gente, só para ter uma ideia, muita gente acha, quando se fala de que os grupos que vieram para o Brasil, só se fala muitas vezes dos escravos africanos, que vieram aqui sem nenhuma vontade de vir, né? Vieram amarrados, presos em correntes, em navios negreiros. Se alguém tiver a possibilidade um dia de visitar Salvador, não esqueçam de ir no Farol da Barra. Lá tem alguns miniaturas de navios, né, dessa época, e principalmente de um navio negreiro, que está muito feito a reconstrução, né, de como que eles vinham dentro do navio. O navio ele é aberto, mostrando como que esses escravos eram transportados para a América, né, de uma forma muito cruel e dolorosa. Então, tipo assim, a gente sabe sim que o nosso ancestral africano, ele veio da pior forma possível para a América. Mas a gente tem que entender também que os portugueses que vinham para cá, eles tinham que ter muita boa vontade e ter um sangue aventureiro. Não era fácil nem para os portugueses que vinham para cá, esses primeiros momentos da colônia. Claro que depois, com a colônia já enriquecida, você vai ter um homem branco poderoso e se aproveitando sempre, né, do extermínio do indígena e da escravidão do africano. Mas, nesse início, os caras que vinham para cá eram extremamente aventureiros. Tanto que alguns donatários desses nunca pisarão no Brasil. Nem virão aqui. Né? Com o fracasso que acontece, muitos nem virão aqui, né, pegar suas posses. E aí só dá certo, como está no parágrafo aí, ó, bem Pernambuco e São Vicente. Esses aí são os únicos que vão dar lucro. A Bahia não vai dar prejuízo, mas na verdade não vai ter lucro, né, as outras capitanias, e lucro só São Vicente e Pernambuco. Bem, vamos lá. Bem, a gente não vai pular o governo geral, porque a gente vai falar disso aí com mais tranquilidade. Então vamos rapidinho, só para fechar esse vídeo dessa aula de hoje, falar sobre os homens bons das câmaras municipais, né? Porque isso era o órgão mais local que existia nessas capitanias. A partir da fundação da Vila de São Vicente, os núcleos de povoamento começaram a se desenvolver na América Portuguesa. Deles surgiram vilas e cidades que se transformaram em base da administração metropolitana, bem como do poder da elite colonial. E aí tá aí, o modelo português de administração implantado nas vilas e cidades coloniais resultou na criação de diversos órgãos políticos administrativos. Deste, o mais significativo foi a Câmara Municipal, que representava teoricamente os interesses da população local. Por que ele fala teoricamente? Porque só quem tinha direito a estar no controle dessas cidades eram os famosos homens bons, né? Que eram os homens mais ricos, né? Os donos de propriedades. Então era assim que funcionava essa estrutura. Até hoje, na Câmara Municipal, infelizmente, apesar de a gente querer sempre pensar na ideia de uma sociedade em que há representantes de vários grupos, classes sociais, o que a gente vê cada vez mais forte, desde a Câmara Municipal até as instituições, né, as instituições mais superiores políticas do Brasil, né, as elites controlar esse poder político. E tá aí, ó, como que é a relação entre a administração municipal e o governo geral. A gente vai falar isso mais nas aulas para frente, porque com o declínio das capitanias hereditárias, que não vai dar certo, né, a gente vai ter a ideia de uma estrutura que vai ser uma estrutura poderosa, mas que vai depender muito mais dessa Câmara Municipal do que as capitanias, que vai ser o governo geral. Isso vai ser o capítulo da aula da semana que vem que nós vamos falar. Beleza? Vamos até aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas vamos tirar lá no fórum sobre capitanias hereditárias. Valeu? Até a próxima.